1 João capítulo 4. Eu quero ler o versículo 8, 9, vamos lá, e 10. Diz assim: mas se alguém não ama, nem é bondoso, isso demonstra que ele não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou, enviando o seu único Filho a este mundo pecaminoso, para trazer-nos a vida eterna por meio da sua morte. Nesta atitude nós vemos o que é o amor verdadeiro. Não é o nosso amor por Deus, mas sim o seu amor por nós, quando nos enviou o seu Filho para acalmar a ira de Deus contra nossos pecados. O que é que você tem coragem de fazer por amor? O que é que você já viu alguém fazer por amor? Que tipo de amor? Eu já vi, por exemplo, irmão que doa rim para outro irmão. Você tem coragem de um irmão seu está precisando de um rim? E aí você fala: não, eu vou te dar um rim meu. Você tem coragem, Gerardo? Você tem, Maurício? Certo? Um irmão. Você sabe por quê que isso é possível? É porque o amor no ser humano, na essência humana, é mais forte do que qualquer outro sentimento. Uma pessoa que tem coragem de tirar um rim para dar para o outro, ele pode não saber, mas o amor é mais importante do que tudo na vida dessa pessoa. Ele não sabe ainda disso, mas é. Você vê uma criança, o apego de um filho com uma mãe, porque o sentimento mais forte do ser humano, o sentimento que cria um contato entre o homem e Deus, é o amor. Então, o ser humano ele já nasce capacitado para o amor, como a coisa mais importante da sua vida. Depois o mundo pode até, mas olha só a relação de uma mãe com o filho. Quantas mães seriam capazes de dar a sua própria vida por um filho? E já deram e têm dado. Então o amor é mais importante até do que a vida da pessoa, Daiane. Se apertar, ele aparece. Pode ser durão do jeito que for. Tem um ponto fraco ali que dá para arrancar esse sentimento de dentro dele. Ele pode falar: eu não amo ninguém, eu não gosto de amor, não gosto nem de falar nesse negócio. Mas tem um ponto ali que, se der uma espremida nele, sai. Porque Deus, quando fez o homem, ele sabia o que ele estava fazendo. E ele fez o homem à sua imagem e semelhança. A melhor maneira de você se relacionar com Deus não é através da fé, não é através do conhecimento, não é através de nada disso. A melhor maneira de você conviver com Deus é através do amor. É você arrancar esse sentimento que Deus colocou dentro de você, sabe? E trazer ele para ser o principal sentimento da sua vida, principal fonte dinâmica de atitudes da sua vida. As palavras de Jesus são excelentes, são muito boas. O que está registrado aqui na Bíblia é maravilhoso. Mas nem todo mundo é capaz de entender o que Jesus quis dizer. E muito menos ainda pessoas são capazes de aceitar o que Jesus quis dizer. Certo?
a principal mensagem de toda a Bíblia é o que Jesus fez por amor, é o que Deus fez por amor. Você abre a sua Bíblia em João 3,16, está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira, o amor de Deus pelo mundo, pelas coisas, foi tão grande, que Ele enviou seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você abre a sua Bíblia, nesse 1 João mesmo aí, 4, versículo 19, você vai ver escrito assim, ó: portanto, como se vê, o nosso amor por Ele vem como resultado de nos ter Ele amado primeiro. Você pode entender toda a Bíblia, se você não entender a história de amor de Deus pela criatura humana, se você não entender que a prova de amor de Deus com Jesus pregado lá na cruz do Calvário, isso aqui não tem sentido nenhum para você. A letra, se você não entender que na verdade o contexto aqui da Bíblia é uma grande história de amor, você pode ler a Bíblia 150 vezes, você pode decorar a Bíblia, como tem muita gente que tem a Bíblia decorada na sua mente, mas se você não entender que isso aqui é uma história, unicamente uma história de amor, puramente uma história de amor, não vai adiantar nada você ter lido. A história de amor entre um Deus que cria a sua obra-prima. Se você for analisar, o homem foi a última coisa que Deus criou. Já existia o reino dos céus, já existiam os anjos, os querubins, os arcanjos, os serafins, toda aquela hierarquia celestial, já existia há milhares e milhares e milhões de anos. E aí ele veio e fez a terra, e ele criou os peixes, criou o universo material, o sol, a lua. Por último ele fez o homem, a obra-prima dele, o caçula das criações. E aí ele fez com esmero, com perfeição. Ele falou: eu vou fazer uma coisa tão perfeita que vai parecer comigo. Eu vou me colocar nessa criatura. E a Bíblia fala que ele fez o homem à sua imagem e semelhança, com todo amor. Ele falou: vai parecer comigo, vai sentir o que eu sinto, vai ter capacidade de decidir como eu tenho. E nós vamos estar unidos pelo amor, porque vai conseguir amar como eu amo. Anjos só amam a Deus, são executores de ordens de Deus. Agora o homem não, o homem pode amar como Deus. Ele pode amar, certo? Então foi assim que Deus fez o homem. E num minuto, num vacilo, logo no início, esse homem que era para encher a terra de criaturas, imagem e semelhança de Deus, para que Deus pudesse manifestar o seu amor sobre a face da terra, esse homem comete um erro fatal e trai aquele que o criou. Porque o que o homem fez foi trair. Ele pegou tudo que Deus fez, Maurício, e entregou na mão do inimigo de Deus. A coisa mais perfeita que Deus criou, que foi o ser humano, pegou tudo que Deus criou e falou: toma para você, inimigo de Deus. E ele, que era para governar a terra, se tornou escravo no próprio local que era para ele reinar e governar. Escravo, dominado. O homem acabou com tudo. E a história de amor da Bíblia é interessante porque é Deus trazendo de volta. O amor de Deus é tão grande
Que Deus, em vez de falar, ó, seu excomungado, eu cometi um erro, vou acabar com você, destruir a terra, destruir tudo, para acabar com esse negócio, ele falou, não, eu vou trazer de volta. Eu amo esse ser. O amor de Deus se manifesta na Bíblia, trazendo o homem de volta. E aí ele criou essa história com Abraão, esse vínculo com Abraão, depois criou o vínculo com José do Egito, depois botou aquele povo lá de Israel, lá na terra prometida, e veio com Davi, e veio com os profetas, e chegou em Jesus. E aí quando chega em Jesus, ele prova o amor dele de uma forma incontestável. Ele mesmo vem falando, meu filho, eu vou mandar o meu filho, eu vou provar para esse povo o meu amor por eles. E ele manda Jesus, e Jesus está lá na cruz, pregado. Você já foi sufocado? Você já sentiu falta de ar? Falta de ar. Jesus morreu de sufocamento. A posição da cruz dele lá foi faltando ar. A crucificação foi proibida no mundo por causa da crueldade. A crueldade desse estilo de assassinato. E Jesus, sem dever nada, vindo da parte de Deus, prova ali então o amor de Deus, aquele amor do Criador pela criatura caída, de uma forma incontestável. Não tem jeito de contestar. Agora aí está provado, é prova. Em 1 João 4,19, mostra isso. Portanto, como se vê, o nosso amor por ele vem como resultado de nos ter ele amado primeiro. E aí ele fala, eu vou arrancar o amor que está dentro dessas pessoas, quando eles virem, quando eles perceberem o meu amor por eles, o amor que eu sei que está dentro deles ali, escondido pelo pecado, sufocado pelo pecado, vai falar mais alto. Eles vão ser atraídos pelo meu amor. Esse é o plano perfeito de Deus em última instância. Atrair o homem pelo amor. A única comunicação incontestável, infalível, é a comunicação através do simbolismo do amor, através do sentimento do amor. Essa é infalível. Você entender que Deus te amou é capaz de arrancar o amor que você deveria ter por Deus, que você foi criado para ter, esse amor que está dentro de você. Os pregadores famosos, eles antigamente diziam que o vazio de dentro da alma do homem é do tamanho de Cristo. Você nasceu para amar a Deus. E quando você vê o amor de Deus ali na cruz do Calvário, simbolizado ali na cruz do Calvário, o objetivo desse negócio é fazer você despertar para Deus. O amor de Deus representado ali em Jesus Cristo crucificado tem a intenção de te levar a amar a Deus. Amar a Deus. Porque você foi criado para amar a Deus. E Ele vem trabalhando há milhares e milhares de anos para consertar a besteira que a raça humana fez. Para que a raça humana consiga voltar a viver uma relação de amor com Ele. Esse é o último nível da intenção de Deus. É muito diferente
buscar Jesus para arrumar emprego, para arrumar marido, para trazer um de volta, para trazer mulher de volta, para deixar de ser corno, para deixar de ser isso, é muito diferente. O Evangelho é uma coisa fundamentada no amor de Deus. E não tem outro jeito de entender. Se você quer, meu irmão, conseguir sentir o que o Evangelho propõe, se você quer conseguir se livrar dessas coisas, desses inquiços que o pecado trouxe para a condição humana, através de Adão e de Eva, você tem que entender a mensagem da cruz, e a mensagem da cruz é isso: que Ele amou o mundo de tal maneira, que Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Você quer deixar de perecer nesse mundo? Você quer deixar de sofrer nesse mundo? É só você entender a mensagem da cruz. E você quer ver, para terminar? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos 12, 30. Nós precisamos de entender a mensagem do Evangelho. Marcos 12, 30. Achou aí? Posso ler? Jesus respondeu: aquele que diz, ouça Israel, nosso Deus é o único Senhor. Vocês devem amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração e com toda a sua mente, com todas as suas forças. O segundo mandamento, Jesus falando dos mandamentos, né? Importante. O primeiro mandamento é esse: vocês devem amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua mente, com todas as suas forças. O segundo é: amem aos outros tanto como a si mesmos. Não há outro mandamento maior do que estes. Tudo que você lê na Bíblia, tudo que você quiser entender de Deus está concentrado nisso, no amor a Deus e depois no amor ao próximo. Se você conseguir entender isso, se você conseguir entender isso, você vai desfrutar de tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Se você conseguir entender isso, você vai ser uma pessoa em comunhão com Deus. Se você conseguir entender isso, porque você só consegue amar a Deus se você entender que Jesus te amou primeiro. Está escrito aqui na Bíblia. Se você não entender que a cruz é o sinônimo do amor de Deus, se você não chegar na cruz, debaixo da cruz, você nunca vai ser um cristão dentro da expectativa de Deus. Você pode ser um cristão dentro da expectativa da Igreja Católica, certo? E achar bonito o que o Papa faz. Nossa, mas ele é tão bonitinho, olha lá, ele desce do avião e beija o chão. Aí você pode ser um cristão dentro da expectativa católica. Olha lá ele beijando a criancinha, ele é tão humano. Mas dentro da expectativa de Deus, você só vai ser um cristão, um seguidor de Jesus, se você, o dia que você conseguir entender a mensagem da cruz, o dia que você conseguir despertar para o amor de Jesus, como um irmão que precisa de um rim, por exemplo, e recebe esse rim do irmão, ele deve olhar para aquele irmão futuramente, depois de restabelecido, e deve, oh meu Deus, que irmão bom, ele se prejudicou para me dar a vida. Como um filho que reconhece as rugas no rosto de um pai, falou, meu Deus, meu pai envelheceu para me dar a condição, certo?
Aí você vai olhar para a cruz de Cristo e vai falar: ô Jesus, o Senhor passou por isso para que eu pudesse cair na realidade, ter comunhão com Deus novamente, e sair da escravidão, e sair do engano, e sair da mentira. Amém, irmãos?